Esse sentido de complementaridade da formação é também tema da didática da história, uma vez que ela explicita os pontos de vista e as estratégias de reflexão a respeito da relação entre o todo, a praxis e a subjetividade no processo de aprendizagem. É a didática o que torna possível, ou melhor, que pensa essas estratégias de reflexão, mas a sua efetivação depende da elaboração cognitiva propriamente dita. Então, a formação histórica, nesse sentido, é a resposta para a pergunta quanto ao modo como o saber histórico científico pode ser utilizado na prática. E o modo como isso se dá envolve um certo número de procedimentos interpretativos. Em primeiro lugar, destaca-se a apreensão abrangente da situação em que o agente se encontra. Em segundo lugar, destaca-se a interpretação do mundo e a autocompreensão dos agentes por intermédio da linguagem que é utilizada para lidar com as circunstâncias do mundo, consigo mesmo e com os demais. Em termos práticos, esses procedimentos se valem de categorias históricas ou universais históricos, como, por exemplo, o progresso, a humanidade, com os quais é possível aprender cognitivamente as experiências de si e do mundo. São essas categorias que fornecem o que o Ruizen chama de fios condutores, para a integração do saber histórico obtido pela pesquisa em saberes históricos relevantes para a vida prática, para efeitos de orientação. São esses fios condutores que permitem o direcionamento da vida prática às representações de processos temporais significativos. Para esclarecer, eu vou citar um exemplo. Em primeiro lugar, sempre que nós falamos em interpretação histórica, a gente está falando também de teorização. Teorizar significa, no primeiro momento, partir de uma ideia geral, abrangente, e no segundo momento, preenchê-la concretamente com a experiência, com dados da experiência concreta. Então, essa ideia funciona, como afirma o Ruizen lá na Reconstrução do Passado, a ideia funciona como um núcleo capaz de teoria. Quando o Ruizen fala de um núcleo capaz de teoria, que é a ideia, ele está se referindo a perspectivas gerais de interpretação dos processos históricos. Então, um exemplo disso é a ideia de progresso. Por que essa ideia é concebida como um núcleo capaz de teoria? Porque ela oferece uma perspectiva geral da história, baseada na crença de que a humanidade se desenvolve conforme o aprimoramento de técnicas, ou melhor, o desenvolvimento de estratégias de domínio do ser humano sobre a natureza. Então é, por exemplo, a ideia de progresso que permite a formulação de teorias como a da modernização e, consequentemente, é o que permite o desenvolvimento de noções ou de concepções de sociedades tradicionais, sociedades industrializadas, ou, o que quer dizer basicamente a mesma coisa, de sociedades desenvolvidas, ou então ainda os termos que são mais usados hoje para se referir as sociedades já inseridas nesse processo de industrialização, que são as sociedades desenvolvidas e as sociedades em desenvolvimento. Então, nesse exemplo, o progresso é a ideia que indica sentido, diretriz à interpretação. E a teoria da modernização é a interpretação deste processo a partir do diálogo com a experiência concreta. Essas representações partem de uma perspectiva abrangente sobre o que é o processo histórico e seguem em direção à elaboração de uma teoria em sentido restrito. Então, quando a gente transporta isso para o domínio da aprendizagem e da formação histórica, a interpretação por intermédio da teoria deve permitir ao agente, no caso o estudante, ainda segundo o exemplo do progresso e da modernização, então essa interpretação deve permitir ao agente compreender, por exemplo, o processo de industrialização e seus desdobramentos até os dias atuais. É o que vai permiti-lo, por exemplo, compreender o estágio atual de ameaça ao meio ambiente e consequente necessidade de mudança de hábitos e valores. Então, esse princípio interpretativo permeia, digamos, qualquer conteúdo de história que seja trabalhado com estudantes de ensino fundamental ou médio. Segue-se o mesmo princípio, segue-se as mesmas características de tendência ou de necessidade de teorização a partir de uma ideia abrangente. É isso que permite ao sujeito organizar as experiências de si mesmo e do mundo.
né? Então, localizar-se no interior dessas experiências que são compartilhadas, né, com os nossos antepassados e com os nossos pares na atualidade. Em que consiste a eficácia da ciência da história como formação histórica? Em outras palavras, em que consiste, na prática, a eficácia do conhecimento histórico em formato científico? Segundo Rüsen, essa eficácia corresponde a um conjunto de competências que são mobilizadas para se orientar historicamente na vida prática. Conjunto esse entendido como a competência narrativa da consciência histórica. O que é analisado nesse tópico, portanto, é a própria razão de ser da formação histórica e também os seus modos de atuação. Em linhas gerais, a competência narrativa da consciência histórica diz respeito à capacidade humana de construir sentido sobre a experiência no tempo, ou seja, de organizar numa perspectiva de continuidade o que foi e já não é mais e o que está por vir. Essa atividade de organização envolve necessariamente a memória como elemento mediador. Essa capacidade de organização é resultado também de um processo de aprendizado. Nas palavras do Rüsen, formação baseia-se no aprendizado e é simultaneamente um modo do próprio aprendizado. Resultado e condição da formação histórica, o aprendizado consiste, nesse sentido, em um processo dinâmico em que a pessoa que aprende é transformada, já que se ganha algo nesse processo, seja esse algo conhecimento, habilidade ou ambas as coisas. Conforme afirmou o autor, aprender é a elaboração da experiência na competência interpretativa e ativa, e a formação histórica nada mais é do que uma capacidade de aprendizado especialmente desenvolvida. Porém, é preciso desenvolver essa capacidade de aprendizado. E a pergunta que fica é: como é que se faz isso? Como é que se desenvolve a capacidade de aprender, nesse caso específico, de aprender não só um conteúdo de história em sentido empírico, experiencial, mas de aprender essa capacidade de relacionar o que foi o caso no passado com o que eu espero em relação ao futuro, né? A capacidade de pensar historicamente conforme a consciência histórica, no sentido de relacionar experiência no tempo com expectativas em relação ao tempo. Pois bem, para responder à pergunta de como se faz isso, de como se aprende a fazer isso, Rüsen segue um itinerário que envolve, primeiro, a descrição do aprendizado histórico como um modo do processo de constituição de sentido na consciência histórica, e segundo, o de análise de como surgem nesse modo as competências que constituem a formação histórica. Isso porque, para o autor, o processo de aprendizado se dá conforme diferentes intensidades. E é por isso que ele se refere, por exemplo, à obtenção de novos saberes como um meio de aprendizado. E o caso que ele cita é o de programas de TV com os quais tendemos a aprender alguma coisa. Geralmente nós aprendemos algo ao assistir um documentário da History Channel ou da Discovery, ou ainda minisséries e filmes históricos, já que essas informações são armazenadas. Porém, há outras formas de ocupar-se da história além do mero armazenamento de informações sobre o passado. Essa questão é fundamental e é basicamente ela que está na origem da crítica à tendência conteudista no ensino de história. Quando eu falo em tendência conteudista, estou me referindo aí a um ensino extremamente factual, em que se privilegia o conteúdo da experiência, geralmente voltado aí para conhecimento abrangente das experiências históricas para responder questões objetivas do vestibular. Então, o que ele está querendo dizer é que pensar outras formas de se ocupar da história conhecimento é fundamental para superar essa tendência conteudista do ensino de história.
E é nesse sentido que o Ruijsen se refere a critérios de qualidade de aprendizado como questão crucial para a didática da história. A questão é crucial porque é ela que estabelece em que consiste a competência narrativa da formação histórica. E por isso ele se pergunta: o que é específico nos processos mentais da consciência histórica ao aprendizado? Com que critérios se pode estabelecer e avaliar sua importância para o aprendizado? Em outras palavras, dentro dos processos da consciência histórica, o que há de específico quando se trata do aprendizado histórico? Em primeiro lugar, responde Ruijsen, o aprendizado histórico caracteriza-se por um duplo movimento que leva à apropriação da história, do saber histórico. Então, de um lado, um determinado acontecimento objetivo do passado é incorporado à consciência, ou seja, ele se transforma, ele se torna subjetivo. De outro lado, esse saber passa a desempenhar um papel no ordenamento interno do sujeito. Nas palavras dele, algo objetivo torna-se subjetivo. É esse o sentido de apropriação. Simultaneamente, voltando às palavras dele, um sujeito confronta-se com essa experiência que se objetiva nele. Então, quer dizer, o saber é subjetivizado quando torna-se parte da consciência do sujeito e, novamente, objetivado no sujeito que dele se apropria e na medida em que é convertido em elemento de orientação para o agir prático. Numa outra passagem, o Ruijsen afirma que esse duplo movimento de aprendizado, de passagem do dado objetivo à apropriação subjetiva e da busca subjetiva de afirmação ao entendimento objetivo, alcança o nível ou a qualidade da formação quando consegue efetivar a articulação entre objetividade e subjetividade do pensamento histórico. Isso significa que o processo de aprendizado assume os traços de um certo estranhamento na passagem do caráter prévio dos dados do passado, tornados parte das circunstâncias da vida prática do presente, à consideração de suas fontes na tradição. Uma leitura atenta das palavras do Ruijsen, que eu acabei de citar, nos leva ao próprio sentido de crítica da tradição que nós estudamos em Teoria da História quando abordamos o capítulo 2 da Razão Histórica. Criticar a tradição significa, antes de tudo, estranhar o passado. Esse estranhamento digamos assim, o estalo da consciência histórica. É o ponto de partida para o desenvolvimento da consciência histórica. Então, vou dar um exemplo bastante simples. Qualquer pessoa que nasceu e viveu na mesma cidade durante anos e depois disso passa a viver em outro lugar, quando retorna ao lugar de origem, depois de algum tempo, tende a estranhar o próprio sotaque, além de diversos hábitos que são típicos da sua região de origem, como os hábitos alimentares, os hábitos de comportamento entre os vizinhos, de práticas de lazer, de modos de se vestir, enfim, tudo que envolve o cotidiano das pessoas. Então, veja bem, o que eu quero dizer é que, a partir desse exemplo, o estranhamento de si mesmo é o que está em foco quando o Ruijsen se refere a esse estranhamento do passado. Quando a gente viaja a turismo, a gente tende a perceber o outro como diferente de nós, Quer dizer, nós é que somos o parâmetro. Mas o que eu estou tentando dizer com esse exemplo corresponde a outro movimento. Esse movimento se localiza no plano do estranhamento de si mesmo. Perceber o seu modo de falar como um modo particular, geralmente é difícil se dar conta do próprio sotaque, como sotaque, quando se vive no mesmo lugar em que todos falam do mesmo jeito. Então perceber o seu próprio modo de falar como um modo particular é das várias situações de deslocamento que só o estranhamento de si mesmo é capaz de gerar. Tem uma passagem que o Ruijsen afirma o seguinte: formação é a capacidade de se contrapor à alteridade do passado, de levantar o véu da familiaridade que se tem com o passado camuflado na vida prática presente e de reconhecer o estranho, assim descoberto, como próprio. Sempre que eu me refiro à atividade de desnaturalização de valores como um dos objetivos do ensino de história, é a isso que eu estou me referindo. O passado deixa de ter um sentido imediato para o presente e, sendo assim, esse sentido precisa ser reformulado.
E é também nesse sentido que o Ruizing afirma que a formação histórica significa também uma flexibilização fundamental dos próprios pontos de vista do sujeito, em que, palavras dele, posições originalmente só afirmadas, com suas percepções seletivas, rígidos modelos de interpretação e hirtas pretensões de validade, são capacitadas a transformar-se pela argumentação aberta. Abandona-se, os pressupostos são abandonados e, em lugar disso, abre-se espaço para argumentação, para fundamentação. Então, em vez de simplesmente pressupor as coisas, mais ou menos dentro daquela lógica da afirmação clássica, de que as coisas sempre foram assim, sempre vão continuar do mesmo jeito, em substituição a esse tipo de pensamento, cria-se um espaço de argumentação pela própria necessidade de fundamentar as ideias, de fundamentar as perspectivas, enfim, de fundamentar-se. Sendo assim, o autorreconhecimento implica também a autocrítica como chance de reconhecimento da alteridade dos outros, no passado e no presente. Então, a autocrítica é pensada pelo autor como o próprio correspondente subjetivo do lado objetivo do aprendizado histórico, em que o que aparecia como tradição, como um dado prévio de sentido, como valores automáticos, por assim dizer, fórmulas prontas, pressupostos, pontos de vista rígidos e acríticos, são reapropriados e ressignificados como passado. E assim a autocrítica leva à liberdade de pensamento, de autorreconhecimento e de ação, uma vez que ela leva ou tende à superação dos recalques forçados, dos valores tradicionais como insuperáveis e estáveis, para o bem ou para o mal. Esse é o primeiro sentido de formação histórica como superação dos limites da experiência, mas há ainda uma segunda forma de superação desses limites. Nas palavras de Ruizing, a formação histórica abre o olhar histórico para uma amplidão temporal em que o presente e a história inserida nele são relativizados, em contraste com outras histórias. Essas outras histórias mostram ser possível existirem outros homens diversos do sujeito particular. Com isso, a particularidade da realidade histórica de cada sujeito é posta sob uma luz que não mais admite a redução de tudo à história própria de cada um. Então, a conquista de uma visão abrangente do processo temporal em que a história se inscreve faz com que o aprendiz relativize sua própria linha do tempo, sua linha biográfica. Então, faz com que ele relativize essa sua própria linha do tempo como uma dentre inúmeras outras. E numa passagem belíssima, o Ruizing conclui dizendo que a formação histórica significa igualmente uma consciência mais profunda do sentido próprio do eu. Mas porque aprende-se muito mais sobre si mesmo quando se entra em contato com o outro, seja esse outro contemporâneo a você, mas vivendo em outros lugares, em outras situações, seja esse outro vivendo possivelmente no mesmo lugar em que você, só que em outro tempo. Um dos grandes problemas relacionados ao desinteresse de alunos e de alunas do ensino fundamental ou médio pelo estudo da história é o famoso conteudismo, que eu já mencionei, eu não sei se vocês também passaram por isso, mas eu e muitas outras pessoas da minha geração enfrentamos um ensino de história nas escolas extremamente factual, conteudista e decoreba. Um sistema que envolvia questionários, cujas perguntas a gente respondia copiando trechos do livro didático e decorando essas respostas para fazer as provas. Em uma das escolas que eu estudei, a gente fazia os professores faziam inclusive competições baseadas nesses questionários, e quem acertava o maior número de perguntas recebia uma medalha de honra ao mérito. Então isso era bastante comum. Mas enfim, esse é um típico exemplo de negligência com a competência de interpretação e orientação em benefício do saber empírico. Então é por isso que o Ruizing nos pergunta: o que adianta um amplo saber histórico se só se sabe de cor, sem nenhum tipo de valor de orientação? O que eu faço com esse conhecimento decorado?
Primeiro que eu não consigo, à exceção de alguns casos, dificilmente se consegue manter na memória por muito tempo, a menos que sejam lembrados repetidamente, essas informações decoradas tendem a desaparecer, né? Tendem a sumir na nossa memória. Mas, por outro lado, também de nada adiantaria uma grande capacidade de reflexão e crítica sem auxílio do saber empírico do passado. Então, o que o Ruizen está pensando aí, o que ele está propondo, é que se evite o desequilíbrio entre esses três componentes do aprendizado histórico, né, que são a experiência, a interpretação e a orientação. As operações da consciência histórica podem ser consideradas como processos de aprendizado quando se concentram no aumento dos saberes sobre o que foi o caso no passado. Para isso, é necessário que a consciência se abra a novas experiências. Nessa passagem, o Ruizen apresenta uma síntese bastante interessante da relação entre o processo de aprendizado e a relação com a experiência do passado. Porque, em primeiro lugar, o aprendizado depende da disposição em se confrontar com experiências históricas, no sentido de que essas experiências são concebidas como distintas qualitativamente do presente. Então é somente essa diferença entre passado e presente que permite a percepção e a apreensão das diferenças e mudanças entre o ontem e o hoje, né? Entre o passado e o presente. E há nessa relação um dado importantíssimo. O aprendizado só se torna um processo de formação nessa relação com a experiência se o movimento de buscar o conteúdo empírico do saber histórico tiver origem no próprio sujeito que conhece. Aí no nosso caso a gente está falando de alunos e alunas de ensino fundamental e médio. Então quer dizer, o aprendizado só se torna um processo de formação na relação com a experiência se ele for impulsionado pela curiosidade empírica do aprendiz. Como diz o próprio Ruizen, a experiência sempre tem um lado ativo e um lado passivo. Algo se impõe de fora à consciência, mas é esta que, ao registrá-lo, o processa com recursos interpretativos próprios, fazendo-o perceptível e cognoscível. O processo de transformação da experiência, no qual o aprendizado se torna formação, é uma transferência da ênfase do lado passivo para o ativo. O sujeito transcende seus próprios limites e os do saber histórico que lhe é dado, e põe-se à busca de novas experiências históricas. Nesse movimento, ele agrega a si novas dimensões da experiência histórica, correspondentes a seus próprios interesses, aspirações e esperanças. O sujeito desenvolve um sentido para a alteridade temporal. Ele está falando da diferença entre passado e presente. Então, o sujeito desenvolve um sentido para a alteridade temporal e para os processos temporais que o conduz do outro experimentado ao eu vivenciado, tornando esse eu muito mais consciente e conferindo-lhe uma dinâmica temporal interna muito mais elaborada. Tudo isso corresponde ao que nós já vínhamos falando a respeito da necessidade de gerar carências de orientação, quando elas não existem, para que elas se convertam em interesse pelo conhecimento histórico. Em síntese, o interesse pela experiência do passado, pelo conteúdo empírico do saber histórico, só pode acontecer, só se desenvolve partindo do próprio sujeito que conhece. Então, a aplicação aqui da mesma estrutura da matriz disciplinar no conhecimento, no aprendizado histórico, melhor dizendo, né, desse processo de formação. Então, o ponto de partida é o mesmo. O ponto de partida são as carências de orientação que se convertem em interesse pelo passado. Né? Então, podem ser perguntas como por que isso começou ou quando isso começou a acontecer, por que isso acontecia e não acontece mais, porque algo existiu no passado e não existe mais no presente, embora esse algo me faça falta. Enfim, quaisquer questionamentos que justifiquem a mobilização de interesses para conhecer experiências do passado.
Nessa dimensão do aprendizado histórico, o aumento da experiência e do saber transforma-se numa mudança produtiva dos modelos de interpretação em que vem sucessivamente a ser inserido. Tais modelos de interpretação integram os diversos saberes e conteúdos experienciais referentes ao passado humano em um assim chamado quadro histórico. Com essas palavras, o que o Ruijsen quer dizer é que, uma vez ampliado o conhecimento sobre o passado, qualitativamente diferenciado do presente, ampliam-se também as possibilidades de entendimento do próprio processo histórico. Vocês certamente sentem isso em relação ao conhecimento acumulado pela leitura de obras historiográficas no curso de História, porque quanto mais nós sabemos a respeito do passado, tanto mais competência nós temos para comparar, para diferenciar e para analisar as diversas experiências históricas e os diferentes ritmos das mudanças. Por isso é que o Ruijsen afirma que essas capacidades se assemelham ao Estatuto das Teorias para a Consciência Histórica, embora não sejam propriamente teorias. Como ele mesmo afirma, esse quadro histórico funciona como modelos inconscientes de apreensão e como esquemas implícitos de ordenamento que fazem da experiência saber, ou seja, contextos experienciais complexos. Afinal, são esses modelos de interpretação que decidem o que é especificamente histórico na experiência e no saber históricos, em que consiste seu estatuto temporal peculiar, com o qual o especificamente histórico se torna o conteúdo das histórias. E é por isso que, com relação à experiência, o processo do aprendizado é entendido como a passagem, ou pode ser entendido como a passagem de um dogmatismo quase natural das posições e perspectivas históricas à submissão do saber histórico à análise, de modo que a própria perspectiva pode ser demonstrada ou até mesmo modificada por meio da argumentação. Isso tem um significado grandioso, digamos assim, importante para a formação dos sujeitos, porque esses modelos de interpretação se tornam flexíveis no sentido de que estão abertos à modificação, mais ou menos conforme o princípio do melhor argumento, né? O baseado num critério de convencimento. Então é preciso apresentar razões para que seja convencido de uma determinada interpretação em detrimento de outra. Concluindo essa análise aí da relação entre aprendizado e interpretação, eu cito novamente o Ruijsen, que lá na página 115 afirma o seguinte: com as novas experiências e com os novos saberes, eles podem, sobretudo, problematizar e modificar os modelos habituais de interpretação. Essa competência reflexiva da formação histórica de lidar com os modelos de interpretação pode ser descrita como um fator essencial da eterna juventude. Então, quer dizer, me lembra um pouco aquela ideia de que eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. É uma maneira de manter-se eternamente jovem, né? De não pressupor ou admitir modelos de interpretação rígidos, inflexíveis, absolutamente fechados a outras experiências, a outras formas de argumentação, a outras perspectivas, a outras visões do mundo, a outras formas culturais de se relacionar com os indivíduos, com a natureza, com os animais, enfim. Então, o significado maior da competência interpretativa nesse processo de aprendizado é a flexibilização de modelos de compreensão, de modelos de interpretação das experiências. A competência histórica de orientação é a capacidade dos sujeitos de correlacionar os modelos de interpretação prenhes de experiência e saber com seu próprio presente e com sua própria vida, de utilizá-los para refletir e firmar posição própria na vida concreta no presente.
Chegamos aqui a uma perspectiva de síntese entre os dados empíricos, a interpretação desses dados conforme as carências do presente e a mobilização dos quadros de sentido que eles, empiria e interpretação, geram na orientação de si mesmo e de suas próprias ações. É sobre isso que nós temos falado desde o início da nossa disciplina. Se a história serve para alguma coisa, e disso eu não tenho a menor dúvida, é para desenvolver a capacidade de perceber a historicidade do próprio eu e do universo da cultura como um todo. Isso, sem nenhum exagero, é o que permite ao sujeito liberar-se da coerção de certos valores tradicionais, dentre os quais poderíamos mencionar certos preconceitos dos quais são vítimas os próprios alunos e alunas, alcançando autonomia pela competência argumentativa gerada por outras competências como as da análise, da comparação, da desconstrução, da crítica, da interpretação e outras mais. Então, tudo isso permite ao sujeito refletir e decidir sobre as perspectivas, em vez de simplesmente acatá-las como verdades indestrutíveis. O efeito interno desse processo é o autorreconhecimento e toca sensivelmente o tema da identidade. Não pode-se com isso, por exemplo, no caso de um indivíduo pertencente a uma minoria étnica, social ou de gênero, romper com a tendência à egodistonia quando se toma consciência, com auxílio do saber histórico, de que o preconceito e a discriminação não são verdadeiros em si mesmos, embora sejam de fato. E saindo da posição de vergonha e de orgulho, associada à ação prática de combate a tais preconceitos, o que se observa é a transposição do sentido interno, de formação histórica, ao sentido externo, uma vez que o aprendizado foi convertido em diretriz, ou se preferir em objetivo, ou em sentido, para ações que agora sim são historicamente orientadas.